Olá, sejam muito bem-vindos ao Diário Econômico, esse podcast que trata de economia e negócios e vai ao ar toda quinta-feira. Então assina o nosso canal para poder receber as próximas notificações. Eu sou Patrícia Raposo e hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP, Ricardo Essinger. Nós vamos falar hoje sobre política industrial, sobre ambiente de negócios, sobre burocracia, infraestrutura, muita coisa, né, doutor Ricardo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui, podendo participar desse seu programa e poder ajudar Pernambuco a se desenvolver. Obrigada, é um prazer recebê-la aqui. Então vamos começar, né? Vamos começar falando aí de burocracia, né? Tive acesso a um estudo recente de uma dessas Big Four, dessas consultorias globais, e, de novo, né, a questão da burocracia, ela volta a pesar dentro do ambiente de negócio, apesar de nós vivermos num momento da revolução digital, né? E me chamou muita atenção um dado que essa pesquisa traz, que diz que no Brasil existe mais de 100 variações de notas fiscais. Como é que é possível conviver com uma coisa dessa, doutor Ricardo? Bom, é bastante difícil e também você tem um custo muito alto. Feito você disse, o Brasil está numa posição bastante atrasada nessa parte de burocracia, e Pernambuco, dentro do Brasil, também é um estado que é um dos mais burocráticos e um dos mais caros para a operação. É muito difícil para a empresa cumprir, pagar os impostos. Você imagine que você tem um custo alto para pagar esses impostos, e fora o custo alto, você corre um risco muito grande, às vezes pagando errado, porque é tanta burocracia, é tanta legislação, é tanto regulamento, é tanta norma, que você tem dificuldade em compreender e ter certeza do que realmente você está fazendo. Sem falar que muda com muita frequência, né? Exatamente. Você tem uma necessidade de se atualizar quase que diariamente. Eu vejo lá na federação, o departamento jurídico vive recebendo todo dia regulamentos, normas, diretrizes, ou seja, precisamos realmente simplificar isso para facilitar que esse custo Brasil, esse custo Pernambuco seja reduzido. Você imagine que fora a parte burocrática que você tem na parte de impostos, você tem uma regulação também muito complicada. Você tem a PEVISA, Anvisa, por exemplo, na parte de vigilância sanitária, uma grande reclamação que a gente tem é do Estado, quer dizer, tem a federal, tem a do Estado e tem a do município. E cada município, às vezes, age diferente. Então, uma exigência que você tem em Olinda pode não ter em Recife. Então, você imagine como é que fica as empresas para cumprir essas normas. A dificuldade que se tem é muito grande. Eu imagino para quem tem negócios em vários estados e vários municípios, lidar com isso. E nem sempre é possível ter uma quantidade de funcionários suficiente para dar conta de tudo isso que acontece. É como você falou, acaba pesando o custo disso, né, de um preenchimento errado, acarreta uma multa, e isso quem paga é o empresário, né? Que tem de passar para os seus produtos e perder a competitividade. Então, nós fizemos um trabalho com o SEBRAE, junto com a Secretaria, para ver de desburocratizar o Estado de Pernambuco. Foi apresentada uma série de sugestões, mas muito poucas foram implementadas. Então, dos assuntos que nós vamos tratar com os candidatos é exatamente essa simplificação, para ele assumir um compromisso de fazer realmente uma simplificação nessa burocracia estadual. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Vocês, a Federação das Indústrias, preparou um documento que quer entregar, né, ao futuro governador, onde há uma série de pedidos, de pleitos, né, dentro de uma proposta de política industrial. E eu percebi que vocês trazem aí questões como gargalos, vocações e potencialidades. Eu queria começar falando dos gargalos, né? Quais são os principais gargalos que o setor industrial enfrenta hoje? Fora esses gargalos da burocracia, da demora, às vezes, da emissão de licenças, você imagine que tem empresa que há 2 anos está tentando tirar a regularização com o Corpo de Bombeiros e não consegue.
A dificuldade... 2 anos? Empresa que tem até mais de 2 anos. Porque as exigências, às vezes, são muito grandes. Tem empresa que não pode. Por exemplo, você tem, às vezes, uma residência que é tombada. Vou dar um exemplo no caso residencial, porque a legislação é muito semelhante. E ele exige que tenha uma determinada escada e que você não pode fazer aquela escada num ambiente tombado. Então, você tem uma burocracia que precisa ser simplificada. Nós já conseguimos alguma coisa quando você tinha de renovar anualmente, por exemplo, com a CPRH, a licença. Hoje, empresas que não são poluidoras renovam a licença até por 3 anos e com isso simplificou aquele volume de papéis, de burocracia que vai para a instituição que ela não consegue dar conta. Sem falar na hora de trabalho, né? Na hora de trabalho, não só da empresa, mas também da instituição pública. Você imagine todas as empresas terem anualmente fazer um requerimento, esse requerimento ter de ser andar o trâmite burocrático dentro da instituição para, no fim, poder sair a licença. Desculpa, você falou uma coisa interessante aí, que é a questão do custo. Porque o custo não é só para o ente privado, ele vai para o ente público também. Então, não é só o setor privado, a empresa que vai assumir um custo com funcionário, com mão de obra. Esse excesso de burocracia também pesa nos cofres públicos, né? Na hora que pesa nos cofres públicos, em vez de ele investir o recurso que recebe em educação, saúde, infraestrutura, ele paga a folha. É verdade. Você vê, por exemplo, a quantidade de judicializações que você tem. Devido a essa burocracia toda, você tem uma quantidade enorme de judicializações. Então, você sobrecarrega o judiciário, ele, para dar conta, tem de ampliar. Na hora que ele amplia, é mais custo. Então, na hora que você simplificar isso, você baixa, inclusive, o custo do Estado. É verdade. Agora, o senhor traz aí a questão do custo Pernambuco. O que é esse custo Pernambuco? Como é que ele se conecta com o custo Brasil? Ou se soma? Muita coisa ele se conecta, porque muita coisa é lei estadual. Então, nós estamos tratando custo Pernambuco, as leis estaduais, o regulamento do Estado. Então, o regulamento do país, por isso que esse ano nós vamos inovar no nosso debate, chamando os senadores, os candidatos a senador, porque o candidato a senador é quem vai poder atuar em Brasília. Então, fora o governador, nós tivemos também essa ideia de colocar os senadores. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque realmente muita coisa ali se decide, né, na Câmara. Na esfera federal. É verdade. Então, vocês sugerem uma revisão e ampliação dos incentivos fiscais. Nós já tivemos a oportunidade, em outras ocasiões, de conversar sobre isso, e o senhor sempre colocava que os incentivos fiscais, eles trazem danos para a indústria, né, a nativa, a indústria que já vem em operação. Eu queria que o senhor explicasse isso para nossos ouvintes, como é que isso se manifesta, né, sobre um negócio que já está em operação. Por exemplo, na hora que uma empresa que não tinha incentivo, entra uma empresa que vem de outro estado, que vai se instalar nova aqui, ele começa a ter o incentivo a partir da produção zero. E ele tem um ICM mínimo a recolher que é pequeno. A empresa que pede uma isonomia com aquela que está chegando, mas só consegue essa isonomia a partir da produção que ele já tinha. Então, a produção de zero ao que ele tinha, ele continua pagando o normal. Com isso, ele perde a competitividade, porque só o aumento de produção dele é que vai gerar o incentivo. Se ele não tivesse aumento... Se ele não tivesse aumento, ele não tem incentivo algum. Então, você traz uma empresa nova e fecha uma empresa existente. Sem falar que o que ficou para trás, que acarretou ali talvez algum prejuízo, algum custo de financiamento, isso tudo não entra na conta, não né? Não entra na conta, exatamente. E aí você pega uma empresa que já empregava, que já estava sediada aqui, tira dela competitividade, dando para uma nova que vem, que nem sempre se instala completamente aqui. Muitas vezes, boa parte da produção dela é feita fora e aqui apenas ela complementa. Então, isso é que nós queremos uma revisão geral nos incentivos. O que é que vocês propõem? Qual é a proposta da federação? Tem várias propostas. Primeiro, é que a empresa nova tenha uma média do pagamento do ICMS com o setor que já existe. Existem 2 ou 3 propostas que têm sido discutidas lá dentro da federação. Inclusive, na gestão anterior, nós discutimos
com a Secretaria da Fazenda e tinha avançado bastante. Só que houve uma regressão e o assunto parou. Inclusive tem uma série de empresas tradicionais que sofre porque ela tem um negócio chamado ICM mínimo, que é uma meia aberração. Ela tem, numa época de crise, ela recolhe esse ano menos do que recolheu ano passado, ela tem de recolher o que ela recolheu ano passado e mais um percentual de correção. Ora, se ela reduziu a produção, já foi punida por redução da sua atividade econômica e é duplamente punida porque tem que pagar outro imposto. Então, você, ao invés de ajudar a empresa que entra em dificuldade se recuperar, você ajuda ela a fechar. Mas isso aí é uma coisa que acontece estadual. Só aqui em Pernambuco? Alguns outros estados podem ter, não sei, mas é uma legislação típica estadual e pode ser resolvida internamente sem problema algum. Sem ter que passar pela... E o volume que o estado recolhe desse ICMI mínimo é muito pequeno, é 0,1, 0,2 do valor da arrecadação do imposto. Mas que faz diferença Mas na faz diferença na empresa, porque a empresa que já está com dificuldade tem de recolher um imposto maior, aí é que a dificuldade dela cresce. Em vez de você ajudar ela a recuperar, você ajuda ela a fechar. Muito bem. Um outro aspecto que vocês trazem é a questão da infraestrutura, né? E aí não precisa ser do setor industrial para a gente sentir o quanto a nossa infraestrutura aqui é precária, né? Falar de estradas aqui em Pernambuco é realmente chover no molhado, porque são estradas em condições muito difíceis de transitar, né? Pelos principais corredores, né? Falando das BRs. Temos também a questão das ferrovias, questão dos portos. O que é que vocês estão propondo sob o ponto de vista de infraestrutura? Infraestrutura a gente pode dividir por áreas. Primeiro você tem infraestrutura rodoviária, que é precaríssima, que precisa realmente haver uma requalificação, precisa que o arco metropolitano seja concluído, porque é um equipamento que vai melhorar a vida, inclusive, da cidade de Recife. E hoje todos os caminhões que saem do norte, pela BR-101, para ir para Suape, por exemplo, ou para ir para o sul, passa por dentro de Recife. E você fazendo com o arco metropolitano, você acaba com esse tráfego. E fora disso, você tem as outras principais rodovias que precisam ter o mínimo de conservação para baixar o custo desse transporte. A outra coisa, na área ferroviária, é se fazer um trabalho forte para que a ferrovia realmente seja concluída. A gente está vendo nos outros estados andando ferrovia e a nossa aqui completamente parada. Então precisa realmente haver um esforço político, não só do governo, mas da bancada de Pernambuco como um todo, para que esses problemas sejam resolvidos, que é uma espinha dorsal no estado. Porque o nosso estado, diferente dos outros, é comprido. E Dom Pedro puniu, que era para tornar um estado ingovernável, né? E uma ferrovia indo do litoral até, passando na região de Araripina, ou seja, corta o estado todo. E vai ser uma via de desenvolvimento. O outro problema é também a parte de energia, suprimento de energia. Nós temos muita reclamação, tanto no Araripe como na zona metropolitana, da demora de ser instalado os equipamentos e da qualidade também do fornecimento. Da oferta. Deixa eu e voltar. de gás. O custo do gás também. O porque gás. Nós conseguimos, com muito trabalho, reduzir de 50 mil metros cúbicos o consumo mensal da empresa, 500 mil metros cúbicos para 50 mil metros. Mas ainda é muito. Porque são poucas empresas que consomem acima de 50 mil metros cúbicos. O ideal seria talvez acima de 5 mil metros cúbicos. E aí você podia comprar gás no mercado. E com isso você ia baixar o custo da produção. Perfeito. Eu queria voltar para... Desculpe interromper, eu queria voltar para a questão das rodovias, para saber qual a opinião que a federação tem a respeito dos pedágios. Os pedágios eles poderiam ser uma solução para se ter uma qualidade melhor nas estradas pernambucanas? Poderia, sem dúvida alguma, que o pedágio, se for bem administrado, não como uma pedagiada que nós temos, que não é bem administrada, é evidente uma solução para o problema das rodovias.
Agora, se for um pedágio que seja exageradamente alto e que o compromisso de manutenção da rodovia não seja cobrado, e aí é muito ruim. É melhor continuar como está. Uhum. Mas sendo uma pedagiada dentro dos padrões, resolve o problema e cada um vai pagar com muita satisfação esse pedágio, porque vai ter realmente uma economia de pneus, economia de diesel, economia no transporte. É verdade. Agora, com relação à ferrovia, você acha que essa solução que foi encontrada com a BEMISA, ela traz essa ferrovia que Pernambuco precisa, ou ela traz uma parte dessa ferrovia? Não, ela traz a ferrovia porque praticamente ela vem da mesma área onde viria a Transnordestina, apenas com desvio um pouco mais para o norte, e o resto do percurso seria o mesmo. Agora, é incrível que não haja um esforço concentrado para que, em vez de você ter duas ferrovias paralelas, você tenha uma ferrovia só. Porque é um absurdo você ter duas ferrovias fazendo quase o mesmo percurso. Você se refere à Transnordestina e a da BEMISA. Quer dizer, as duas. Então, tem de haver um esforço concentrado por parte política, se diga bem, porque é onde vai pesar, juntamente com a parte econômica, para que as duas se entendam, para que haja uma ferrovia. Um projeto que pudesse ser abraçado pelas duas empresas? O uso do trilho, o direito de passagem, com pagamento de pedágio de uma ferrovia, quer dizer, de um para o outro. Isso traria redução de custo e celeridade no não é só processo. Trazer redução de custo, você não teria duas ferrovias numa área que você não tem um volume tão grande para ter duas ferrovias. Alguma vai entrar, vai sofrer aí com prejuízo, né? Não. Nenhuma das duas vai sofrer, porque quem tiver com um trilho vai receber a passagem da outra. Não, eu digo, do jeito que está desenhado hoje... Do jeito que está, do jeito que está, eu considero que só vai funcionar uma, a outra vai ficar no meio do caminho. Entendido. Bom, vamos falar um pouco então sobre o terminal de container, o tão desejado terminal de container de Suape. Finalmente, né, parece que teremos agora o segundo terminal, com o grupo ATM Terminals, criando aí esse segundo terminal. Como é que vocês acompanharam esse processo e o que é que vocês esperam disso tudo? A briga contra o terminal existente começou na época da licitação. Quando foi haver a licitação, a federação já teve grandes embates com o governo pela forma de contrato que estava sendo feita. E, ao longo do tempo, nós tivemos, inclusive eu, quando estava presidindo o Comitê de Infraestrutura, muita discussão com o TECOM, no caso, porque o TECOM Suape, que administra o atual terminal, que administra, né? O atual terminal, por causa dos custos, que nós temos talvez o segundo ou terceiro custo mais caro das Américas. É o mais caro do mundo. Eu tive acesso a um estudo da Agência de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e eu comparei todas as tarifas nos portos que o estudo traz, que são todos os portos globais, é a mais cara do mundo. É praticada aqui em Pernambuco. Então, haja visto que Pernambuco foi duramente prejudicado por causa disso. Tanto é que as nossas frutas, quase todas, são embarcadas em outros portos, tanto na Bahia como no Ceará. Não sai nada para o Suape, né? Quase nada para o Suape. Isso aí realmente é. Então, é que acontece aqui. E o pior, aqui. Nós importamos muita coisa para o Suape, só que nós pagamos caro. Porque como a gente tem de importar, a mercadoria chega mais cara. Porque nós pagamos esse custo. Quem paga é o consumidor. E para o industrial que exporta também, né? Sai muito caro. Perde a competitividade na exportação. Então, a chegada desse terminal modifica completamente esse cenário. Completamente. Nós temos um dos melhores portos do Brasil, que é um porto que pode atuar 24 horas por dia. Nós não temos marés fortes, nós não temos ventos fortes, então é um porto ideal, abrigado, e, no entanto, nós vivemos perdendo espaço para alguns terminais, que não é nem porto, é terminal, pode chamar de pier.
Pois é. E agora, a chegada desse novo operador, que é do Grupo Maersk, ele traz também a possibilidade de novas rotas marítimas, né? Conectar Pernambuco com a Ásia, por exemplo, que não existe nenhuma rota para lá. Outro ponto ruim para Pernambuco é que nós não tínhamos rotas. E a frequência de navio era relativamente pequena. Então, com isso, você tem demora tanto na importação como na exportação. Tanto é que o nosso produtor de frutas está em todo por outros portos. Porque não tem essa frequência diária, também, né? Não só pelo custo, mas pela frequência. É verdade. Isso abre que possibilidades para a indústria, essas novas rotas? Existe alguma negociação, alguma conversa com esse grupo para tentar entender o que é que eles estão querendo construir em termos de rotas e as possibilidades que o que eles tragam se case com as necessidades do Estado? Bom, é evidente que na hora que você vai ter uma companhia feita a Maersk, que é uma big no mundo, fazendo a rota aqui, passando seus navios por aqui, a proporção que a carga for começando a fluir, vai aumentar o número de rotas, vai aumentar a frequência, vai aumentar exatamente esse uso do porto. Então vai dar um lucro para o Estado. Para o Estado, quando eu estou falando, é o Estado de Pernambuco, é o governo do Estado de Pernambuco, que vai ter uma receita maior e você vai ter uma empregabilidade também crescente, que hoje Pernambuco é o segundo estado do Brasil que tem maior número de desempregados. Isso é verdade. E dentro dessas propostas que estão sendo entregues a esses candidatos, existe alguma coisa específica com relação a portos? Não, nós temos entregue ao candidato, vamos entregar a ele uma proposta de linhas gerais, onde é evidente que a infraestrutura como um todo, porto, rodovia, ferrovia, etc., vão estar elencadas. E nós estamos atualizando a nossa proposta de política industrial, que foi feita em 2013 e que não foi implementada. Nós estamos apenas atualizando ela para ser entregue exatamente ao governador quando ele foi eleito. Agora, depende muito do entendimento do governador em olhar para o setor produtivo como sendo o que paga imposto, o que ajuda o Estado a crescer, o que dá emprego, o que traz riqueza para o Estado. Na hora que o governador eleito olhar para o setor produtivo, então é muito fácil que todos esses projetos fluam. Se o governador não olhar para o setor produtivo, quando eu digo para o setor produtivo, não é só a indústria, a agricultura também, você vai ter a mesma situação. Então, na hora que ele olhar, é evidente que os projetos vão fluir. O setor industrial se ressente desse olhar? Completamente. O setor industrial, no meu sentimento, é olhado apenas como quem paga imposto. E cada vez mais procurar tirar recursos para que a folha de pagamento do Estado fique em dia. Então, o setor produtivo, nosso setor industrial, é olhado com essa dificuldade. Qual seria o ponto principal que o setor se ressente mais quando o senhor olha para esse aspecto, né? Quando o senhor percebe que o governo olha para o setor apenas como uma fonte de receita tributária? O que é que precisa? O que é que falta? Qual seria se fosse fazer um pedido, qual que seria feito para mudar essa realidade? A visão do dirigente em relação ao setor produtivo, em relação Mas seria, ao setor por exemplo, industrial. essa questão dos incentivos fiscais é uma coisa que pesa muito ou é uma maior abertura para discutir política industrial? Discutir política industrial, porque esse incentivo fiscal faz parte de uma política industrial. Você não pode dizer resolver o incentivo fiscal, resolver o problema do Estado. Não. É tudo dentro de uma conjuntura, porque aí entra infraestrutura, entra na infraestrutura, comunicações, rodovias, ferrovia, portos. Então, é um conjunto de equipamentos, vamos chamar assim, que fazem o todo. Então, a arrecadação vai fluir em cima desse setor andar como um todo. O senhor percebe algum estado do Nordeste onde esse relacionamento é mais fluido? Ah, claro.
Eu tenho convivência com as federações do Nordeste, inclusive nós temos uma associação chamada Nordeste Forte, que é exatamente as federações do Nordeste, e tem estado que o governo de partido de oposição e que o contato com a federação é um contato franco, fluido e, não digo cotidiano, mas semanalmente. Então, existe uma dificuldade de comunicação aqui, é isso que eu estou querendo dizer? Aqui existe uma dificuldade de nós conseguirmos nos reunir e discutir sem radicalismo a situação, porque nós somos política, mas político industrial, não político partidário. A gente tem que separar política de Estado e política de governo. Nós cuidamos política de Estado, nós não cuidamos política de governo. É evidente que a política de governo pesa em existir a política de Estado, porque hoje nós temos política de governo, nós não temos uma política de Estado. Se disser qual é o planejamento de Pernambuco para o próximo ano, não digo nem para daqui a 5 anos, eu digo para o próximo, eu mesmo não sei. Bom, vamos falar de potencialidades, né? Quais são as potencialidades que a federação aponta aqui no estado e como elas podem ser aproveitadas por uma nova gestão? O potencial de Pernambuco é muito grande por causa da sua localização, inclusive. Nós estamos no centro de um terço da população do Brasil. Se você pegar um compasso, botar em cima de Recife, a distância para Salvador é praticamente a distância para Fortaleza. Depois nós temos um porto que na rota do Atlântico é o mais bem localizado. Para o navio, por exemplo, ir para o porto de Pecém, ele leva 6 ou 7 horas a mais do que para ele vir para o porto de Recife, dentro da rota. Isso de onde? Então, na rota do Atlântico Sul. Ah, certo, tá. Então você, para ir para a Europa, mesmo para a Europa, daqui você leva uma vantagem em localização. Depois nós temos um porto abrigado, um calado ótimo, e um segundo porto, que é o Porto de Recife, para cabotagem, excepcional. Então, nós temos um potencial. Nós não somos áridos demais, e agora, com a transposição do São Francisco, Pernambuco poderá ter água no estado inteiro, diferentemente de outros estados que nós temos na vizinhança. Então, nós temos uma potencialidade. Você vê Pernambuco, por exemplo, produção de ovos. É incrível você carregar água de caminhão para dar de beber a galinha para produzir ovos. E você tem uma produção em Pernambuco expressiva. A maior do Nordeste. A maior do Nordeste e a terceira ou segunda do Brasil. Então, nós temos um clima muito bom, por exemplo, a suinicultura no Agreste. Então, nós temos essa potencialidade. Ok. E vocações? Vocês também fazem aí, elencam algumas vocações. O que é que podemos falar sobre vocações pernambucanas? Bom, Pernambuco é um estado que tem uma qualidade de mão de obra excelente. Porque você vê, por exemplo, a Stellantis, hoje a melhor fábrica da Stellantis no mundo é a de Pernambuco. A qualidade da mão de obra é elogiada. Então, já é um diferencial. Eu acho que a nossa mistura genética que dá ao pernambucano essa versatilidade, apesar das dificuldades de progredir. E nós temos, por exemplo, uma possibilidade muito grande agora com hidrogênio. Nós fizemos um hub. O hidrogênio verde. Quer dizer, não seria, pode ser o verde ou laranja, de acordo com a origem. Nós fizemos com o SUAP, agora o Senai, um hub de tecnologia, de combustível, de energia e logística, que só a CTG está investindo 45 milhões em pesquisa aí nesse hub. Então, nós vamos, é evidente, ter um avanço muito grande. Quando o senhor olha para o Porto de Suape, litoral sul, olha para a Stellantis ali no litoral norte,
que é que o senhor vê, né, dentro de um prazo de 10 anos? Qual o potencial que isso tem para a nossa economia? O potencial é muito grande, vai depender muito do nosso governante de tomar decisões, de realmente executar, de fazer. Você vê, por exemplo, Eduardo Campos, quando era governador, tomou a decisão de trazer Stellantis para cá, que na época Fiat, e muita gente não acreditava que aqui em Pernambuco pudesse ser uma fábrica de automóvel, que ia ser de curto prazo, que só ia durante o período de fruição de benefícios fiscais de ajuda do Estado. Mas, no entanto, está aí se solidificando, cada vez vindo maior em quantidade sistemista para produzir aqui. Então, é um potencial muito grande que nós temos. O senhor acredita que aquela região de Goiânia tende a ficar próximo ao que se vê hoje, por exemplo, em Betim, lá em Minas? Bom, na parte de automóveis, ela já está bastante próxima disso. Agora, lá você tem outro grande diferencial, você tem uma fábrica de vidro, que é uma das grandes do Brasil, que está duplicando a produção. Se está duplicando, prova que está funcionando bem, que está dando resultado. A Vivix. Você tem ainda o polo farmacoquímico. Então, nós temos um potencial muito grande. Basta o Estado não atrapalhar. E na região lá do interior, entrando pelo Agreste, agora chegou um frigorífico industrial. Que é o maior do Nordeste. O maior do Nordeste, aqui exatamente. Pernambucano, né? A Masterboy, que tem um potencial também para modificar toda aquela realidade do agronegócio daquela região e ainda com a área de abrangência nos outros estados, né? Aí é que vem a necessidade da ferrovia, porque se nós conseguirmos levar ração a custo baixo, você vai ter uma produtividade boa. Hoje você leva ração para o Agreste de caminhão. Então, você imagine o que é você abastecer um volume grande para fazer engorda, por exemplo, com ração transportada rodoviária, em estradas precárias. Então, ferrovia vai ser muito importante, feito disso, o polo de suinocultura, o caprinocultura também. Você vê, por exemplo, em Dormentes, tem uma variedade de carneiro, bastante, um cruzamento feito lá, que vai a 100 e poucos quilos cada um animal. O senhor acredita que esse frigorífico ele tende a mudar o perfil do negócio agropecuário ali? Porque hoje é muito forte a bacia leiteira. Essa bacia ela continua, né, com o potencial que tem, ou há uma tendência aí desse criador migrar para o corte? Não, eu acho que continua, porque a bacia leiteira é formada de pequenos produtores. Você não tem grandes fazendas aqui na produção de leite. Então, o pequeno produtor, para gado de corte, a rentabilidade para ele é muito, muito reduzida, junto do que ele pode ter exatamente na parte da bacia leiteira. Então, o que nós precisamos evoluir é para queijos de qualidade, para evoluir nessa parte, para se agregar valor ao leite in natura. E agregar valor a essa produção pequena, né? Esse empresário pequeno. Então, o que a gente vai assistir naquela região ali é o surgimento de grandes fazendas para corte. Acredito que possa ter grandes fazendas para corte e também talvez uma área boa para engorda. Para você ter o gado confinado, vai depender aí do suprimento de ração, do custo da ração. Você vê mesmo em Goiás, o gado cresce no campo e depois ele vai para o confinamento para dar o que ele chama de acabamento. A gente está chegando já ao fim, mas acho que valia a pena a gente falar um pouquinho da região do Araripe, né? Que nós temos ali o nosso polo gesseiro. Como anda aquela região? Aquela região ele tem um problema muito sério, que é o combustível. É um dos pontos, e o outro é a informalidade. Nós temos mais 90% do gesso, mas devido à logística, o gesso vindo da Espanha às vezes chega mais barato
do que o gesso vindo do Araripe. É incrível então, isso, né? É incrível. Aí entra exatamente o custo da logística, né? Logística, o combustível também, combustível, né? Sim, você trazer o gesso de caminhão em pequeno volume, uma mercadoria que tem um valor baixo. Porque se fosse a mercadoria do valor agregado alto, o transporte não pesa tanto do custo dele, mas um produto de baixo valor agregado, ele tem que ter um transporte bastante econômico, porque senão ele perde a competitividade. Imagina o impacto que não geraria, né, para os negócios, para os custos, para o crescimento do próprio polo ali, uma infraestrutura adequada. Claro, uma ferrovia, por exemplo, vinha com gesso e levava o combustível, porque o retorno dela vai sair num preço razoável, e com isso também os gasodutos, né? É outro ponto que tem que ser bastante estudado. O gás de liquefeito. O gás de liquefeito. E com a rede de distribuição local. Isso é importantíssimo. E outra coisa. Amanhã o hidrogênio verde. Exato. Que é um combustível também de alto poder calorífico. É verdade. E outra coisa que é preciso se pensar, olhando para o futuro, todas essas transformações que nós vemos, por exemplo, o senhor falou aqui na Stellantis, no polo automotivo, nós estamos caminhando para o uso da eletricidade, né, na mobilidade urbana. Então, para que isso faça sentido, a gente precisa ter infraestrutura também que olhe para o futuro, porque a nossa infraestrutura não está olhando para esse futuro. E nós não temos essa eletricidade toda disponível para colocar tudo que é veículo elétrico. Por isso que, por enquanto, eu acho que o nosso foco tem de ser no híbrido, provavelmente é etanol. Esse é que será o ideal. O etanol ele vem sendo considerado o combustível da transição até esse momento. Né? E isso nós temos aqui, né? É outro temos aspecto. E não polui. É outro aspecto. Doutor Ricardo Essinger, muito obrigada pela sua presença, por essa conversa, pelos esclarecimentos. Vamos torcer para que essa proposta que seja apresentada aí ao futuro governante possa ser abraçada, que esse diálogo possa ser, né, mais fluido, como o senhor sugere, e que a gente possa ter realmente aí um tratamento, um olhar diferenciado para o setor produtivo aqui no Estado. Eu agradeço muito a sua presença. Bom, nós aqui agradecemos a oportunidade de conversar e de o público também ter conhecimento um pouquinho, porque às vezes quando fala a indústria quer redução do imposto ou qualquer outra coisa dessa, não é a vantagem direta para a indústria, porque quando o imposto é pago no setor industrial, ele sofre um aumento durante a cadeia até chegar ao consumidor. Então, se você paga lá no início da cadeia na indústria, quando você repassa esse custo para o comerciante, ele já coloca os impostos dele em cima desse outro imposto. E o lucro também em cima disso é as despesas financeiras. Então, esse às vezes se transforma até em 3. Então, o custo para o consumidor é muito maior do que se o imposto fosse cobrado já no consumo. No final, todos pagam. Todos pagam, e pagam mais. Pagam caro. Pois bem, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Assine o canal para ficar recebendo as notificações dos próximos episódios. Até a próxima.